Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador João Ferreira Filho. Cumprimentá-lo, cumprimento todo o tribunal, todo o Poder Judiciário mato-grossense. Não há pedido de preferência, nem também de sustentação oral. A ata, quero crer que já autorizada, homologada, já aprovada. Em julgamento, então, embargos de declaração e recurso eleitoral, registro de candidatura, feito número 19.958, embargante Santinho Agostinho Salermo, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos, relatoria do excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva. Os senhores têm a palavra, doutor. De declaração com efeitos infringentes opostos por Santinho Agostinho Salerno contra acórdão deste tribunal, que por unanimidade negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo embargante em face de sentença de indeferimento de registro de candidatura nessas eleições ao cargo de vereador em Sorriso. Relembro para melhor análise a ementa do acórdão atacado, recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador, eleições 2012, sentença de indeferimento, ausência de filiação partidária, nome do pretenso candidato que não consta nas listas enviadas pelo Partido da Justiça Eleitoral, não preenchimento da condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal. Sentença mantida, recurso desprovido. Certidão que não se dirigiu ao cartório eleitoral, cidadão, melhor dizendo, que não se dirigiu ao cartório eleitoral para alegar a ausência de seu nome na lista enviada pelo partido, querendo fazê-lo agora no pedido de registro. Ato de filiação a partido político é formal e depende de determinados procedimentos. Além do atendimento às regras e critérios fixados pela agremiação para admissão de filiados, o ingresso no partido deve ser comunicado à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 19, caput da Lei dos Partidos Políticos, inclusive para o fim específico de cumprimento do prazo de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos. O embargante sustenta que houve contradição entre a decisão e o conjunto probatório colacionado nos autos. Afirma que a súmula 20 do TSE autoriza, no caso de falta do nome do filiado na lista enviada à Justiça Eleitoral, o suprimento por qualquer outro meio de prova, não exigindo ou determinando qual seria o meio de prova necessário à sua observância. Aduz ainda que a decisão não pode se fundamentar em norma estatutária, vez que, se houvesse alguma irregularidade na composição da executiva municipal, o problema seria de ordem interna partidária. Juntou em grau recursal cópia do Estatuto do Partido PSDB, que prevê que o lapso temporal exigido para afiliados serem membros da Convenção Estadual pode ser suprido pela Diretoria Executiva Estadual. Pugna o embargante, por tudo, o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos para declarar a omissão e a contradição, reformando o acordo para deferir o seu pedido de registro de candidatura. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos. Esse é o relatório, senhor presidente. Net procurador. Mantenha o parecer. Ratificado, excelência. Bom, a matéria é bastante singela. O meu voto está aqui disponível, vossas excelências. Eu estou tratando a questão sobre a respeito do aspecto de tentar simplesmente um novo julgamento. Não vejo aqui nenhuma omissão, nem contradição no acordo. Estou descrevendo isso aqui em meu voto, razão pela qual eu fico à disposição para algum esclarecimento, mas a conclusão do meu voto é que eu estou convicto da sanidade e direito da decisão colegiada e, em harmonia com o parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração. Esse é o voto. Alguma divergência, tribunal de acordo? Todos de acordo? Então, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, simetria com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Pedro Francisco da Silva. O feito número 27.812, embargos de declaração e recurso, registro de candidatura, embargante José Erasmo da Costa e embargado Ministério Público Eleitoral pela rejeição. Eu parecer com a palavra do outro relator. Essa matéria é muito semelhante, esse caso é muito semelhante. Inclusive, o teor do acórdão, da ementa a objeto do agravo, dos embargos declaratórios, é idêntico ao que nós acabamos de julgar. Eu vou, então, me ater à particularidade deste caso. O embargante aqui sustenta que houve contrariedade à súmula 20 do TSE, que autoriza que
que autoriza que a falta de nome do filiado na lista enviada à Justiça Eleitoral poderá ser suprida por qualquer outro meio de prova, não exigindo ou determinando qual seria o meio de prova necessário à sua observância. Aduz ainda que colacionou aos autos provas suficientes e idôneas a comprovar a devida filiação. Pugna o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos ao final para pedir o registro de candidatura. Doutora Procuradoria manifestou-se pela rejeição dos embargos, senhor presidente. Nete Procurador. Mantém o parecer. Ratificado escrito lá, excelência. Com a palavra. Na essência, o meu voto é semelhante também a esse caso. Verdadeiramente não encontrei nenhuma omissão, nem contradição no acordo e, em razão disso, conforme o teor do voto que está disponível a Vossas Excelências, eu estou votando pela rejeição dos embargos também declaratórios. É como voto. Nesse padrão de divergência, todos de acordo? Todos de acordo? Então, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, simetria com parecer ministerial. O doutor Sebastião de Arruda Almeida me foi aqui advertido que Vossa Excelência iria julgar os embargos em bloco. Então, seria do 3º ao 6º, é isso? Então, anuncio todos. Em julgamento, os seguintes embargos de declaração e recurso registro de candidatura. 22.385, embargante Eliezer Silva Dantas. Embargante de coligação União Trabalho Sempre, 1. Embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição e a conclusão do parecer. O de número 22.446, embargante Paulo Porfírio. Embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos, também conclusão do parecer. O de número 29.713, embargos de declaração e recurso eleitoral. Embargante Eliane Tavares de Oliveira, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição igual. O 31.870, embargante Benedita Castro de Lima, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição, é a conclusão do parecer. Nete relator, com a palavra. Senhor presidente e senhores membros, pedi para que fosse julgado em bloco todos esses embargos, porque versam sobre rediscussão de matéria, dois deles rediscutindo a questão da ausência de filiação partidária, que foi reconhecida, amplamente reconhecida como irregular nos autos. Um outro, a questão da falta da certidão, de uma das certidões cíveis, também foi rediscutido. E um outro, o quarto, quer se rediscutir através de tese jurídica a questão da inelegibilidade em virtude de cassação do mandato legislativo. Ou seja, realmente vejo nos quatro como rediscussão da matéria, razão pela qual, acompanhando o parecer ministerial, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos. É como eu estou votando. Pareceres mantidos? Mantidos. Mantidos. Vossa Excelência conclui pela rejeição dos embargos. Nesse pares, algum esclarecimento, alguma divergência? O tribunal está de acordo? Então, por unanimidade, rejeitou, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Há um pedido, sim, de preferência à sustentação, doutor José Luiz Blazac. É o feito o número 8 da pauta, o processo número 29.895, recurso eleitoral, registro de candidatura, eleições 2012, vereador, São José dos Quatro Marcos. O recorrente é o Partido dos Trabalhadores, o recorrido ao Ministério Público Eleitoral, o parecer pelo improvimento do recurso. De vossa relatoria, fará a sustentação oral o doutor Hélio Antunes Brandão Neto, pelo recorrente. Com a palavra o doutor relator. Pedi para a assessoria liberar o voto, parece que ele não está liberado. Senhor presidente, trata-se não está liberado ainda, né? Foi? Aqui? Mas acho que ele não está. Mas não está aparecendo. Acho que ele não foi alimentado a tempo. Posso mesmo assim, excelência, não está no sistema aqui? Não entendi, doutor. O voto não está no sistema. Posso mesmo assim continuar? Sim, por favor, pode relatar. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores, PT,
em desfavor da sentença de folhas 29 a 36, que indeferiu o demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP, do PT de São José dos Quatro Marcos. E, em consequência, os registros de candidaturas de todos os candidatos ao cargo de vereador requeridos pela referida agremiação. Consoante a sentença guerreada, o recorrente postulou o registro de 13 candidatos ao cargo de vereador, sendo 10 homens e 3 mulheres, não respeitando o percentual mínimo e máximo de candidaturas de cada sexo, conforme determina o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Consta ainda que o recorrente fora devidamente intimado para regularizar aquela situação no prazo de 72 horas e limitou-se a informar nos autos a renúncia de um candidato do sexo masculino, sem observar que o ato de renúncia deve ser expresso em documento, com firma reconhecida por tabelião ou por 2 testemunhas, a teor do preconizado no artigo 67, parágrafo 8º da resolução do TSE 23.373. Com a renúncia de um pré-candidato do sexo masculino, o juízo de piso considerou o pedido de 12 registros de candidatura, sendo 3 mulheres e 9 homens, e observando que a irregularidade relativa às cotas por gênero não fora sanada, indeferiu assim o DRAP. E resignado, o recorrente interpôs o presente recurso, juntando termos de renúncia datados de 1º/8/2012. Juntou também requerimento de substituição por 2 candidatos do sexo feminino. Nas contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando que a irregularidade persiste mesmo considerada a renúncia de um pré-candidato no prazo legal. Ressaltou outro sim que os pedidos de desistências e substituições alegados em sede de recurso são totalmente intempestivos. A Procuradoria Regional Eleitoral corroborou o posicionamento do Ministério Público Eleitoral de Piso, ressaltando que o recorrente teve 2 oportunidades para regularizar os percentuais exigidos e, não o fazendo naquelas ocasiões, descabe em sede recursal a juntada dos documentos faltantes. É o relator, senhor presidente. Você tem a palavra. Boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente agradeço pela oportunidade da minha sustentação oral, tendo em vista a minha intempestividade do pedido, mas o pronto acolhimento de Vossa Excelência. Mas a questão aqui é mais de fato do que de direito, para assim dizer, e vou ser bem rápido. O que ocorre na Singela foi uma dificuldade na informação do Partido dos Trabalhadores referente à participação de mulheres na sua chapa de vereadores. Uma dificuldade nas contas que elaboraram, na questão até mesmo de fazer os arredondamentos, como a resolução que trata da matéria aponta, e por assim perdeu as oportunidades colocadas à disposição pelo próprio juízo para regularizar. Agiu como se tivesse regularizado a questão, mas todavia, como apontado na sentença, isso não foi feito. Posteriormente à sentença, foi manejado o recurso, onde se deu conta de, como bem apontou o relator, a questão da presença de mais outras candidatas mulheres, suprindo assim a questão afeta a rejeição do DRAP. Entretanto, excelências, como bem apontou o relator, de pronto o próprio Ministério Público, em parecer e mesmo nas contrarrazões na Singela, entendeu que não era oportuno, tendo em vista o não uso dos dispositivos colocados pelo juízo na Singela. Entretanto, excelências, uma questão de fato interessante é que o Partido dos Trabalhadores, em São José dos Quatro Marcos, disputa a eleição isoladamente, nem mesmo tem candidato a prefeito. Então tem uma série de empecilhos e dificuldades para que se maneje os seus registros e toda assistência que é peculiar quando se participa de uma eleição, quando existe uma chapa majoritária. Então existe de fato essa dificuldade dentro de São José dos Quatro Marcos para o Partido dos Trabalhadores,
e essa dificuldade se reproduziu inclusive no momento do registro das candidaturas, e é justamente que essa é justamente a questão que a gente coloca, até mesmo para que se preserve os valores democráticos e dê a oportunidade do Partido dos Trabalhadores disputar o pleito com a sua pequena chapa de vereadores, é que esse tribunal reconsidere essa decisão, ou seja, dê provimento ao recurso manejado para que seja deferido o registro do DRAP e, consequentemente, seja apreciados os pedidos de registro de candidatura dos candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores. E era só isso, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Doutor, com a palavra, eminente procurador. Mantém o parecer, Excelência. Ratificado, doutor Luiz Brasac, com a palavra. Presidente, o presente caso encontra semelhança a algum caso que nós já trouxemos a julgamento aqui na Corte, e examinado o recurso, preenchido seus requisitos de recorribilidade, conheço do mesmo. No mérito, tenho que não assiste razão ao recorrente. A questão cinge-se à adequação do percentual de registros requeridos, respeitando os limites mínimo e máximo para cada sexo. O magistrado da instância singela, em primorosa e bem fundamentada decisão, deixou assente que a previsão de cotas do gênero não afronta o princípio da autonomia partidária garantida constitucionalmente no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ressaltando que o objetivo da Lei 9.504/97, em seu artigo 10º, parágrafo 3º, é garantir a participação mínima de homens e mulheres na vida política do país, de modo que a observância do preenchimento das cotas mínimas é absolutamente necessária. Nesse mesmo entendimento, reforço que a autonomia partidária prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição da República deve ser compreendida dentro de uma interpretação sistemática da lei maior em consonância com os princípios da democracia e da igualdade, aos quais estão sujeitas as próprias agremiações. Com efeito, destaco que a intenção da cota de gênero, conforme explica José Jairo Gomes, é garantir um espaço mínimo de participação de homens e mulheres na vida política do país, já que o pluralismo constitui fundamento da República Brasileira, estando entre seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E também para ampliar a participação das mulheres na vida política do país. Sendo assim, andou bem o douto magistrado ao indeferir o DRAP, vez que aquele não respeitou o imperativo de que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, conforme a legislação já trazida aqui. Extrai-se dos autos que o partido, ora recorrente, desobedeceu a norma esculpida na legislação, conforme informação constante às folhas 25 e 26, firmada pela chefia de cartório nos seguintes termos: percentual por sexo. Masculino, 10 candidatos, o que corresponderia a 76,92%. Feminino, 3 candidatas, o que corresponderia a 23,08% sobre o cálculo. Intimado a promover a adequação, vez que o correto seria 9 pré-candidatos do sexo masculino e 4 do sexo feminino, há um erro aqui no parênteses, não logrou êxito em regularizar o percentual exigido em lei no prazo que lhe foi conferido. Com a renúncia de um pré-candidato do sexo masculino, o percentual de candidatos do sexo minoritário continuou inferior ao mínimo de 30%. Haja vista que permaneceram 8 candidatos do sexo masculino, correspondente a 75%, do total dos 12 registros remanescentes, contra 3 mulheres, equivalente a 25% daquele total. Vê-se, pois, que fora oportunizado ao recorrente regularizar a falha apontada no DRAP, e esse não o fez, pretendendo supri-la nesse momento em sede recursal, com a apresentação de documentos relativos a eventuais substituições, cujas datas de emissão revelam sua intempestividade. Protocolo número 02 e 03 de agosto de 2012. À vista disso, dou por prejudicada a análise das substituições, vez que essas não se prestam a regularizar desconformidade verificada na distribuição de candidaturas de cada sexo. E aí invoco a jurisprudência de tribunais regionais, em que também, na mesma situação,
interpretaram de que não poderia se fazer a adequação em fase recursal. Sendo assim, impende consignar que o presente feito não se adequa integralmente aos recentes julgados desta Corte nos recursos eleitorais 20.948 e 15.667, os quais determinaram a realização de diligências para os partidos que pudessem corrigir os percentuais das candidaturas lançadas em desacordo com a regra. Isso porque, diferentemente daqueles processos, no presente feito, a coligação foi devidamente intimada pelo cartório eleitoral para sanar a irregularidade adequando as cotas de gênero, porém quedou-se inerte. Por isso, não vislumbro a possibilidade da conversão do feito em diligências, firmando minha convicção no sentido de que a sentença do juízo monocrático deve ser mantida. Ante o exposto, voto em harmonia com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter incólume a sentença que indeferiu o pedido de registro formulado pelo Partido dos Trabalhadores de São José dos Quatro Marcos, a concorrer às eleições municipais de 2012 no referido município. É como voto. Doutor relator, improveu o recurso. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, como vota? Relator, senhor presidente. Desembargador João Ferreira Filho, como vota? Voto com o relator. Doutor Sebastião Rodomeida, como vota? Relator, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Eu acompanho o eminente relator, mas acho que eu queria fazer uma observação. Parece-me que tem um erro material aqui no voto de Vossa Excelência, quando fala com a renúncia de um pré-candidato, na verdade seriam 9 candidatos e não 8, como está aí, né? Mas é só uma observação. Acompanha Vossa Excelência. Doutor Francisco Ferreira Mendes Neto. Com o relator, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Doutor Alan Tunes, esse é o resultado. Doutor Luiz Blazac, Vossa Excelência, é o relator também do 7º da pauta, o 35637, recurso eleitoral, registro eleições 2012, vereador de Jauru. Adalto Paula de Oliveira, recorrente, recorrido no Ministério Público Eleitoral, parecer pelo improvimento. Com a palavra, Excelência. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral em face da sentença prolatada pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura por falta de quitação eleitoral. Ressai dos autos que, na instrução do registro de candidatura, o sistema da Justiça Eleitoral detectou que o recorrente não possuía quitação eleitoral, em virtude de ausência às urnas, que, segundo dados desse TRE, refere-se ao segundo turno das eleições gerais de 2010. Intimado a sanar a irregularidade, o recorrente apresentou às folhas 19 e 20 o comprovante autenticado de justificativa referente ao segundo turno das eleições de 2010. Ao analisar o pedido, o juízo ACO indeferiu o registro ao argumento de que o documento não se mostrava idôneo para a comprovação da justificativa, por não constar qualquer carimbo da Justiça Eleitoral e tampouco código de autenticação. E resignado, o recorrente interpôs o recurso de folhas 28 e 39, em que alega ter comprovado a justificativa relativa ao segundo turno do pleito de 2010, que teria, segundo afirma, sido apresentada no dia da votação perante a 58ª Zona de Várzea Grande. A fiança que expediu o passaporte nesse período, o que comprova a quitação, já que é um dos requisitos para a emissão do documento. Por isso, sustenta que, no momento do registro de candidatura, preenchia todos os requisitos legais e que, portanto, estava apto a concorrer ao cargo eletivo. Ao final, pede o provimento do recurso. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral pede o improvimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela manutenção da decisão objurgada. Para maior convencimento desse julgador, determinei a realização de diligências junto ao cartório da 50ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, a fim de que respondesse se o documento original da justificativa apresentada pelo recorrente encontrava-se naquele cartório e se a rubrica do mesário constante do supracitado documento conferia com os documentos assinados na data da eleição, bem como para que efetuasse a juntada da ata da sessão se existente. E ainda acrescento a Vossas Excelências que motivou essa diligência o fato de constar nos autos uma cópia autenticada daquele comprovante.
A folha 69 consta a resposta do chefe de cartório substituto da 58ª Zona Eleitoral, informando que o formulário solicitado não se encontra naquela zona eleitoral, visto que as justificativas da eleição 2010 foram incineradas em 2 de abril de 2012. Encaminhou ainda a cópia da ata da sessão número 40, de primeiro e segundo turnos, da eleição de 2010. É o relator, senhor presidente. Procurador. Realmente isso é um caso difícil, porque o recorrente apresentou um documento e cuja autenticidade não pôde ser confirmada. O doutor relator esclareceu ainda mais agora, porque os documentos que poderiam esclarecer a situação foram incinerados. Agora, trata-se de eleição de 2010, realmente é estranho que eles já tenham sido incinerados. Por conta disso, tendo em vista que aparentemente houve uma falha aqui do cartório eleitoral, embora o parecer estivesse pelo desprovimento do recurso, eu vou mudar o parecer e dar a devida fé ao documento que foi apresentado. O eleitor fez o que era possível a ele fazer, realmente não havia como ele ir além do que ele fez. Então, o parecer pelo provimento do recurso. Doutor Doutor. Senhor presidente, para encurtar o voto, o mesmo está nessa linha agora observada pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral. Tivemos essa diligência e, de fato, não há no cartório eleitoral nenhum documento que pudesse comprovar a autenticidade. Considerando as razões trazidas, os documentos trazidos e, principalmente, que naquela eleição a justificativa para a impossibilidade de votação, ela era possível ser retirada via internet, o que não é mais agora. Naquela ocasião podia. Então, a alegação de que não consta ali até a questão do código de identificação é também uma responsabilidade do chefe de sessão, do coordenador da sessão. Então, mediante todos esses apontamentos, não vejo como não dar o provimento, ou seja, conhecer e dar o provimento ao recurso, principalmente pela ausência desses elementos que poderiam, de fato, ser resolvida a questão. Então, desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e deferir o requerimento de registro de candidatura de Adalto Paula de Oliveira. É como voto, senhor presidente. Provendo o recurso, doutor relator, doutor Samuel Franco de Oliveira Júnior. Com o relator. Desembargador João Ferreira Filho. Relator. Doutor Sebastião Rodomeiro. Nesse caso, com o relator, senhor Doutor presidente. Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Com o relator, presidente. Interessante é que se incinera de 5 em 5 anos, né? Então, tem que ver, a corregedoria tem que ver isso aí. Então, o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso dos termos do voto do relator em simetria com o parecer oral. Também de vossa relatoria, doutor Luiz Blazac. O recurso número 39676, registro de candidatura 2012, eleições, vereador Sinop. Fábio Penteado de Souza é o recorrente, recorrido à coligação Frente Popular por Sinop. Parecer pelo desprovimento do recurso, vocês têm a palavra. Senhor presidente, esse recurso é ainda um daqueles da situação de Sinop. O nobre desembargador João Ferreira não se encontrava nos julgamentos anteriores, então, a respeito a Vossa Excelência, vou tecer mais comentários. Aqui trata-se, então, de um recurso que visa reformar a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Fábio Penteado de Souza para concorrer ao cargo de vereador no município de Sorriso, em virtude da apresentação intempestiva do pedido. Em razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que houve desídia da coligação partidária em virtude da não apresentação do seu registro de candidatura no prazo legal. Sustenta que ocorreu equívoco também da Justiça Eleitoral ao publicar o seu nome na lista de candidatos registrados e que, por isso, não houve abertura do prazo para o requerimento de registro de forma individual. Afiança que o requerimento de registro de candidatura individual é de responsabilidade única e exclusiva do candidato que não constou do pedido coletivo, não sendo este, segundo afirma, o caso dos autos. Aduz que protocolou o registro
o requerimento de registro de candidatura em 6/7, ou seja, um dia após o prazo legal, no seu entender, tempestivamente. Por fim, pede a reforma da sentença do juízo monocrático e, em manifestação, o representante do Ministério Público Eleitoral pede a manutenção da decisão invectivada e, em contra-razões, a coligação Frente Popular por Sinop pede também o improvimento do recurso. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Doutor Procurador, com a palavra. Eu fiquei na dúvida aqui, doutor relator. O cartório, ao expedir o edital, colocou o nome dele como sendo no registro coletivo. Isso. Até fiz um quadro aqui onde constava. Então, na verdade, ele está... de qualquer modo, ele não teria prejuízo se ele fosse fazer ele pelo individual. É aquela situação que nós julgamos aqui do caso de Sinop, da tempestividade que foi ultrapassada, né? Então, aqui ele estaria trazendo como o coletivo, mas se fizesse individual, ele estaria dentro do prazo. Ok, eu dou o parecer pelo provimento, ressaltando que realmente essa de Sinop foi uma situação muito sui generis. Exatamente, exatamente. Então, o desembargador já acompanhou o voto aí, né? Então, está ótimo. Nesse sentido, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento excepcionalmente a esse caso, porque já tivemos julgamentos a respeito do tema e estamos indo de acordo com os julgamentos pretéritos. Doutor relator, proveu o recurso. Doutor Samuel Franco da Lia, como vota? Desembargador João Ferreira Filho. De acordo com o relator. Senhor Sebastião Ruda-Almeida. Com o relator. Senhor Pedro Francisco da Silva. De acordo com o relator. Senhor Francisco De Mendes acordo com o Neto. relator. Por unanimidade, proveu o recurso. Os termos do voto do relator, em consonância ao parecer ministerial proferido em sessão. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, o recurso número 19672, registro eleições 2012, vereador Itanhangá. Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido Alair Barbosa. O parecer pelo provimento do recurso. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Passa ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão do juiz da 21ª, que julgou improcedente a ação de impugnação interposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o registro de candidatura de Alair Barbosa. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que ocupava cargo de conselheiro fiscal na Associação Pro Asfalto de Itanhangá, a qual detém contrato e recebe repasses financeiros do governo do Estado. Para fim de candidatura, o recorrido juntou aos autos requerimento de desincompatibilização das funções exercidas na referida Associação Pro Asfalto de Itanhangá, protocolado dia 14 de maio, ou seja, 4 meses e 23 dias antes do pleito, que no caso em comento, se o contrato firmado com a sobredita associação e o governo do Estado obedecer às chamadas cláusulas uniformes, não haveria necessidade de desincompatibilização pelo recorrido, pois se enquadraria na regra da exceção preconizada pelo artigo 1º, inciso 2º, letras H e C, conjugado com os incisos 4º e 7º da linha B. Porém, caso contrário, se as cláusulas contratuais não forem uniformes, a regular desincompatibilização se faz imprescindível, e o prazo é de 6 meses e não de 4, como foi erroneamente considerado na sentença proferida pelo juízo. Alega ainda que a comprovação fática da natureza do contrato firmado entre a entidade e o governo é necessária para o desvio da questão. Ora tratada, eis que o recorrido se desincompatibilizou em prazo inferior a 6 meses. A sentença de piso não acertou ao indeferir a dilação probatória e analisar o mérito da causa, portanto, merece ser anulada. O recorrido apresentou contra-razões, requerendo a manutenção. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento de recurso para fins de anulação da sentença e intimação da associação para que apresente o contrato de convênio firmado com o governo do Estado, visando esclarecer a natureza do contrato entre a Associação Pro Asfalto Itanhangá e o governo do Estado. Foi expedida carta de ordem ao juiz de piso para diligenciar a apresentação de cópia do instrumento contratual questionado. Concluída a diligência, foi juntada a cópia do convênio. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Como disse o excelentíssimo relator, ele determinou diligências no intuito de trazer aos autos esse contrato, supostamente de cláusulas uniformes. Quando eu recebi o processo para parecer,
Ainda não havia esse contrato, então, na dúvida, eu fiz uma busca na internet pelo nome do candidato, Alair Barbosa, e pelo nome da associação. E eu diria que acabei atirando no que vi e acertando o que eu não vi, porque uma das notícias que encontrei na internet é do site da própria Prefeitura de Itanhangá, notícia publicada em 30 de maio de 2012, referente a uma reunião que ocorreu no dia 29 de maio entre o prefeito e os representantes dessa associação. Diz a notícia que no contrato sob estudo, o governo do estado entrou com 95% do valor total da obra e a Associação Pro Asfalto de Itanhangá, em contrapartida, assumiu os 5% restantes. Já me pareceu estranho que não pode ser um contrato de cláusulas uniformes, porque não é padrão exigir que a contratada apresente contrapartida no convênio. Ademais, segue a notícia. O valor total é de R$ 8 milhões, sendo que 400 mil, correspondente aos 5% da associação, será arrecadado em parceria com o comércio popular, indústrias e produtores rurais. Parece-me mais incomum ainda que, além de a contratada ter que oferecer contrapartida, ela se comprometeu a levantar esses recursos junto ao comércio local. Me parece pouquíssimo usual essa prática, não que seja ilícita, mas que não pode ser classificada como cláusula uniforme. Segue ainda. O acordo entre a associação, o governo e a Tamasa, que é a empresa, foi fechado às 16 horas no gabinete do prefeito, com a presença de, aí diz as pessoas que estiveram presentes, dentre elas, o presidente do Conselho Fiscal, Alair Barbosa, que é o candidato, que supostamente nessa data já teria se desincompatibilizado, mas a notícia desmente a desincompatibilização de fato, porque em 29 de maio ele ainda estava fazendo tratativas como presidente do Conselho Fiscal. Então, por conta de contrato não ser de cláusulas uniformes e por ele não ter se desincompatibilizado de fato, realmente a sentença merece reforma e o registro deve ser indeferido. Pelo improvimento e a conclusão ministerial, Excelência, com a palavra. Doutor Samuel. Trata-se de um assunto bem simples, eu estava até propenso a negar o provimento ao recurso, mas conversando com o doutor Marcelo antes da sessão e nós analisando o documento do site, eu realmente entendi que o contrato não era uniforme e que o candidato exercia a presidência do conselho e tinha, inclusive, uma das suas competências era justamente de fiscalizar os atos dos diretores da associação. E como tal, nessa função ele não está afastado à hipótese de inexigibilidade, uma vez que o dispositivo determina que ele tem, assim, a sua desincompatibilização no prazo de 6 meses. Então, com essas considerações, eu estou acompanhando integralmente o parecer ministerial, estou votando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e indeferir o registro de Alair Barbosa. É como eu voto. Doutor desembargador João Ferreira Filho. Eu voto com o relator. Doutor Sebastião Rodomeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Francisco Mendes Neto, como voto, Vossa Excelência. Doutor Luiz Bazac, como voto, Vossa Excelência. Por unanimidade, proveu o recurso. Estamos no voto do relator. Simetria com parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco da Silva, o recurso número 32.510, registro 2012, eleições, vereador Colniza. Roberto Silva Francisco Pereira é o recorrente também a coligação União e Trabalho Sempre, 1. E anotado aqui que o parecer será oferecido oralmente em sessão. Com a palavra, Excelência. Eleitoral interposto por Roberto Silva Francisco Pereira contra a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador em Colniza. A sentença acolheu a coisa julgada porque o primeiro pedido de registro do candidato foi indeferido em razão de seu nome não constar na lista de escolhidos da convenção realizada pelo PR no dia 30 de junho. O recorrente alega que a coligação União e Trabalho 1 reuniu-se em convenção para a escolha de candidato para a vaga remanescente, o que é permitido pela lei, que o nome do recorrente foi regularmente escolhido, que o presente pedido não se confunde com o anterior. Requer o provimento do apelo para deferir o seu registro. Não há parecer escrito da douta Procuradoria Regional. Esse é o relatório.
Para manter a coerência com os anteriores, pelo desprovimento. Pelo desprovimento, é o parecer ministerial, excelência, com a palavra. Entendo, data vênia, que a sentença merece ser reformada. Como relatado, houve um primeiro requerimento de registro de candidatura individual do ora candidato, ao qual o pedido foi indeferido porque o nome do candidato não estava presente na ata de convenção do seu partido realizada no dia 30 de junho. Esse foi o único motivo para o indeferimento do pedido. Tal sentença transitou em julgado. Anoto que se tratou de pedido de registro individual. No presente processo, o objeto da ação, pedido deduzido em juízo, é o requerimento da coligação União e Trabalho Sempre Um para preenchimento de vaga remanescente, o que é perfeitamente possível do ponto de vista legal, conforme o artigo 20, parágrafo 5º da resolução TSE que cuida da matéria, desde que efetuada até o dia 8 de agosto de 2012. O presente pedido foi feito no dia 7 de agosto, portanto, tempestivamente. No meu sentir, não há que se falar em coisa julgada, nos termos do CPC pátrio, uma vez uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o mesmo objeto, portanto. Não há que se confundir o requerimento individual feito pelo próprio candidato daquele pedido de preenchimento de vaga remanescente feita pela coligação. São pedidos distintos com causa de pedir distintas. Lembro que o único motivo para o indeferimento do pedido de registro foi a circunstância de que o nome do candidato não constava na ata da convenção no dia 30 de junho. Ora, agora o nome do candidato está normal e regularmente escolhido pelo partido e coligação, em ata de convenção realizada no dia 5 de agosto de 2012, convenção essa para o específico fim de indicar candidatos a vagas remanescentes, consoante permite a lei. Tenho que, assim, que além de não haver identidade de ações entre o primeiro pedido e o atual pedido, o óbice então existente não subsiste mais. Além disso, conforme informação do cartório de folhas 22 e demais documentos e certidões constantes dos autos, o ora candidato preenche todas as condições de elegibilidade e não incide em nenhuma inelegibilidade, sendo perfeitamente legal e lícito o pedido de preenchimento de vaga remanescente, tem que o apelo merece guarida. Com essas considerações, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de registro de candidatura de Roberto Silva Francisco Pereira ao cargo de vereador em Colniza. Esse é o voto. Provendo o recurso, a conclusão do doutor relator, doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Com o relator? Doutor Luiz Bazac, como voto? Com o relator. Doutor Samuel Daria Júnior, como voto? Bem com o relator. Senador João Ferreira Filho, com voto? Com o relator. Senhor Sebastião Arruda Almeida, com voto? Senhor presidente, mantendo a minha coerência por entender que se trata de novo pedido em vaga remanescente, eu diverjo e nego o provimento ao recurso. Então, o tribunal, por maioria, vencido o eminente quinto vogal, proveu o recurso nos termos do voto do relator. O parecer é pelo improvimento do apelo. Mais algum? Então, leitura dos acordos de sessão, se já estiver pronto. Acórdão 22.047 do processo 19958-2012. Acórdão 22.048, processo 278-12-2012. Acórdão 22.049, processo 22385-2012. Acórdão 22.050, processo 22446-2012. Acórdão 22.051, processo 29713-2012. Acórdão 22.052, processo 31870-2012. Acórdão 22.053, processo 20895-2012. Acórdão 22.054, processo 35637-2012.
Acórdão 22055, processo 39676-2012. Acórdão 22056, processo 19672-2012. Acórdão 22057, processo 32510-2012. E ainda as decisões monocráticas relativas aos processos 21757-2012, 21065-2012, 21672-2012, 21405-2012, 22012-2012 e 55276-2012. Estaria a partir das 8 horas. Nós teríamos em torno de 43 processos para poder encerrar. Daria os doutos relatores, em especial, se nós temos condições de iniciar às 8 horas realmente, ou se deixaríamos para as 13 horas, para que pudessem Vossas Excelências trabalharem na parte da manhã para a gente fazer à tarde. Eu os ouço. Melhor às 13 horas, mas teríamos provavelmente em torno de 40 para julgar, mas as sustentações a gente avança o horário noturno, então sem nenhum problema. Não. Período noturno. Às 13 horas? Então, publique-se aí para início às 13 horas. E nada mais havendo, declaro encerrada. Desembargador João Ferreira Filho, agradeço muito a presença de Vossa Excelência e esperamos encontrá-lo em outras oportunidades aí. Um abraço, muito obrigado.